Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 6 de agosto de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Russos derrotados em Sloviansk. É uma cidade-fortaleza, tal como Pokrovsk, Konstantinivka, entre outras. As forças de defesa da Ucrânia impuseram uma derrota estratégica aos planos da Rússia e ao frustrar uma grande ofensiva terrestre na região de Sloviansk. O Instituto para o Estudo da Guerra confirmou que o contra-ataque ucraniano perto de Oleksandrivka desmantelou as operações da Rússia e que a campanha de primavera-verão de Moscou fracassou totalmente na tentativa de capturar toda a região de Donetsk. Convido a você que está assistindo ao vídeo, assista ele até o final, completo. Vai entender como a inteligência tática ucraniana quebrou o ritmo de avanço da Rússia e que eles tiveram muitas perdas e muito prejuízo. Inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e faça o seu comentário logo abaixo. Sei que posso contar com vocês. Muito obrigado. Fracasso russo em Sloviansk, a derrota na região de Donbass. As forças de defesa da Ucrânia frustraram de forma contundente os planos táticos da Rússia na região estratégica de Sloviansk. Os militares da Rússia tentaram lançar uma série coordenada de ataques profundos, mas não obtiveram nenhum sucesso no solo, ou seja, tropas no terreno, não conseguiram avançar nada. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra confirmaram que a resistência ucraniana barrou o avanço e anulou a capacidade de progressão da Rússia no terreno. Especialistas militares citam relatórios de um blogueiro militar da própria Rússia que detalhou um contra-ataque avassalador das forças ucranianas. Essa manobra ofensiva da Ucrânia ocorreu perto da localidade de Oleksandrivka, situada exatamente a leste do centro urbano de Sloviansk. O contra-ataque ucraniano desmantelou completamente os preparativos logísticos da Rússia para iniciar uma nova investida terrestre naquela área de atrito. Mesmo com os planos frustrados, a Rússia mantém bombardeios de artilharia pesada contra a região para tentar abrir caminho para futuras incursões. Está tentando enfraquecer, atingindo ativos ucranianos e também baixando, com esses ataques de artilharia e drones, baixando o moral da Ucrânia. É a tentativa deles de fazer isso. Parece que o moral das tropas ucranianas continua alto, né? Porque tem tido vitórias agora, isso eleva muito o moral da tropa. Mesmo com os planos frustrados, a Rússia está continuando, então, insistindo nessa tática dela ali na região. No dia 2 de agosto, os militares da Rússia dispararam 2 mísseis pesados, modelo FAB-250, diretamente contra o perímetro urbano de Sloviansk. Viu só? Eles atacam lá onde tem civis. Em vez de eles massacrar, saturar de ataques as trincheiras ucranianas, eles se sentem incapazes disso. E aí vão atacar os civis que são frágeis. Russo é bom para lutar com gente desarmada. Ele chega armado, chega nebando, daí ele é bom. Mas quando encontra um exército duro como o ucraniano, bem treinado e bem armado, não tem jeito, não vai em frente. Paralelamente, a Rússia insiste em manter uma ofensiva desgastante na região. Inclusive, essa região é uma região vizinha de Konstantinivka, para tentar quebrar as linhas ucranianas. Tanto que o que se fala, né, olhando o teatro de operações, é que Konstantinivka é a porta, eles têm que tomar Konstantinivka para eles avançar, porque por onde eles foram, eles ganham chumbo pelos lados, pela retaguarda. Então esse é um problema muito grande que eles tiveram, né? E a maioria foi aniquilada do ataque deles, como sempre, né? O ritmo lento de avanço demonstra de forma clara que a Rússia não conseguirá capturar toda a região de Donetsk que ela demanda até o término do ano. De jeito nenhum. Esta incapacidade militar da Rússia contraria diretamente as ordens expedidas
pelo Kremlin a mando do seu ditador, né, pelo alto comando militar em Moscou, que diz para o Ministério da Defesa o que eles têm que fazer. Analistas sêniores apontam que a grande campanha ofensiva da Rússia, planejada para o período de primavera e verão, fracassou. Eu já tinha dito isso nas minhas avaliações e agora quem diz isso é o Instituto para o Estudo da Guerra, e só que ele disse mais, isso está enterrado. Fracassou de forma definitiva isso no teatro de operações. Os números provam que no mês de julho a Rússia capturou 4 vezes menos território do que no mesmo período registrado no ano anterior. Uma média de 50 metros por dia, ou seja, é pífio, não é nada. Mas posteriormente os ucranianos avançaram em cima e conquistaram, recapturaram um número maior do que os russos avançaram. Então não valeu nada, perderam muita gente, perderam muito material e estão piores do que estavam no começo. A Ucrânia mantém essa superioridade posicional, ela está impondo um desgaste insustentável para as unidades russas, quer sejam batalhões, brigadas, corpos de exército ou divisões, né? E inclusive para os batalhões blindados da Rússia que estão na região de Donbás. Os russos não estão conseguindo manter-se em pé ali na região de Donbás, onde o Kremlin hoje concentra grande número de tropas face à sua prioridade de conquistar toda a província. E drones com inteligência artificial travam um avanço na reconstrução da frente. O correspondente de guerra da Rússia, Yevgeny Podduby, alertou que as próximas batalhas por Sloviansk e Kramatorsk serão decisivas para o destino do Donbás. O analista da Rússia ele escreveu a cidade de Konstantinivka como a porta de entrada principal para a grande área fortificada Sloviansk-Kramatorsk. O controle absoluto sobre esta zona fortificada determinará o rumo definitivo de toda a campanha militar em toda a bacia de Donbás. Na avaliação deste especialista russo, mesmo uma eventual captura de Konstantinivka não aconteceu ainda e não vai acontecer, não facilitará em nada o progresso das tropas de Moscou. Quer dizer, ele diz, se tomarem Konstantinivka não vai ficar fácil assim mesmo, vamos continuar tendo problemas. A próxima linha de defesa estruturada pela Ucrânia será ainda mais intransponível para os tanques e infantarias da Rússia. As forças da Ucrânia estão totalmente preparadas para defender toda a área fortificada de Sloviansk e Kramatorsk, por razões de alta relevância militar e política. O governo ucraniano determinou o emprego de todos os recursos materiais disponíveis para preservar a presença soberana da Ucrânia na região de Donbás, pelo maior tempo possível, e, se possível, não sair dali nunca, né? A estratégia ucraniana baseia-se na utilização em larga escala de drones de última geração, integrados com sistemas de inteligência artificial. Estes drones autônomos, eles possuem como alvos prioritários as rotas de suprimento de combustível e a infraestrutura logística da Rússia na retaguarda. Para tentar conter esta ameaça tecnológica, as forças da Ucrânia concentram ataques precisos contra centros de controles de drones da Rússia. Esses centros operacionais ficam escondidos na retaguarda imediata, perto de Konstantinivka, ali na região, mas não dentro da cidade. E são caçados sistematicamente para paralisar ataques contra as linhas ucranianas. Anteriormente, o próprio Podduby havia destacado que os bombardeios da Rússia contra empresas militares em Kiev, na capital ucraniana, e infraestruturas portuárias em Odessa buscavam frear a produção nacional de armas. Os ataques da Rússia atingiram instalações dedicadas ao armazenamento e transporte, mas a indústria de defesa ucraniana segue descentralizando suas operações. Ela não está amontoada tudo num local só, ela é descentralizada justamente para ter mais segurança. E se uma unidade for atingida por bombas russas, as outras continuam produzindo e eles restabelecem essa única que foi destruída mais rapidamente. Com o uso intensivo de inteligência artificial e fortificações sólidas, a Ucrânia anula a vantagem numérica da Rússia e estabiliza o teatro de operações na região de Donbás. Para nós concluirmos o cenário neste relatório, ele consolida o fracasso operacional da Rússia na tentativa de quebrar a linha de defesa
em Sloviansk. O contra-ataque cirúrgico em Oleksandriivka, da Ucrânia, e a destruição do centro de comando de drones da Rússia, eles provam que a Ucrânia, de fato, ela é bem articulada, a inteligência militar descobre as coisas, tem descoberto, e ela tem uma superioridade tática no terreno muito grande. A resistência blindada na zona urbana de Sloviansk-Kramatorsk, apoiada por tecnologia de inteligência artificial, impede que o Kremlin atinja suas metas em Donetsk até o final do ano. Não conseguirão. Acompanharemos de perto cada movimento desta batalha e outras na região que são decisivas pelo controle de Donbass. Muito obrigado por assistir a esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei e de comentar a sua análise sobre o uso de drones com inteligência artificial. Muito obrigado pela audiência de vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.